Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do segundo trimestre do ano de 2021 da Mobile. Estão presentes hoje conosco os senhores Victor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de relações com investidores, e Mário Fernandes, diretor de operações e sistemas logísticos. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pela Management Companhia e videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crença e premissa da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Essa se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa, e pode conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Victor Noda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Victor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Peço desculpa pelo ligeiro atraso nosso aqui, tivemos um problema técnico, mas estamos todos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para passar com vocês a nossa apresentação desse trimestre. Um segundo. Bom, como a gente sempre faz, acho que primeiro eu vou passar aqui um resuminho com as grandes mensagens nossas, e depois a gente entra no detalhe de cada ponto importante, tá bom? Bom, linhas gerais, como vocês já devem ter visto, nós estamos passando por um momento de mercado mais desafiador, principalmente quando a gente olha a comparação com o segundo trimestre do ano passado, que foi um período em que a gente estava em pico de pandemia, né? E o que a gente viu nesse trimestre é que, a partir ali de meados de abril, com a abertura do varejo físico de novo, o mercado online começou a ter uma retração em relação ao que ele vinha fazendo, né? Tanto no volume de buscas, como também nas taxas de conversão. Um valor de mercado que a gente tem aqui, divulgado pela Mastercard, é que em junho o mercado online ele foi 53% abaixo do ano passado. Porém, apesar desse cenário de mercado estar de fato mais desafiador para os players online, a Mobile conseguiu mostrar bastante resiliência e fomos um dos players menos impactados quando a gente olha volume de buscas. E a gente conseguiu no trimestre atingir mais de 1 milhão de clientes ativos, a marca de mais de 1 milhão de clientes ativos, e mantivemos o nosso nível de GMV superior ao primeiro trimestre desse ano e superior também ao segundo trimestre do ano passado, que, como eu comentei, foi um momento de pico de pandemia. E uma comparação importante é quando a gente olha versus 2019, que foi um momento em que não tinha pandemia, né? E a gente rodou mais de 90% acima do ano de 2019, que dá uma taxa de crescimento anual próxima a 40%. Nós estamos seguindo bem o nosso plano do IPO, né? Abrimos mais uma Mega Store
em Campinas, no final do mês de maio, e agora, em julho, já abrimos mais um outlet em Jundiaí. Como vocês vão ver daqui a pouco, nós temos diversos planos de expansão para frente. E aí, acho que um ponto relevante, né? Mesmo com o GMV estável quando comparado com o ano passado, a nossa receita líquida atingiu a marca de 175,7 milhões de reais, que dá um crescimento de 38,6% acima de 2020. E isso acontece principalmente por causa dos prazos de entrega. No ano passado, nós tivemos, durante o segundo trimestre e com a entrada dos lockdowns, um aumento nos prazos de entrega, né? Então, enquanto a gente estava, de fato, vendendo bem na nossa plataforma, a gente não estava conseguindo entregar com a mesma agilidade que a gente faz hoje. E este ano a gente está com os melhores prazos de entrega históricos da Mobile, o que fez com que o nosso reconhecimento de receita dentro do próprio trimestre fosse muito alto. Quando a gente compara com 2019, que não teve essa distorção entre GMV e receita líquida, a gente também teve um ganho e um aumento de 95% em relação a 2019. Com essa queda que a gente viu no mercado online, volume de buscas e taxa de conversão, a melhor estratégia para aquisição de clientes que a gente viu aqui foi a de precificação, manter preços competitivos. Então, a gente usou a nossa estratégia do vendor financing, que a gente vem alavancando ou escalando desde o IPO e já atinge 35% dos fornecedores locais, com um desconto médio de 7%. A gente usou essa iniciativa para repassar esse ganho de margem para os preços, e isso mostrou para a gente um resultado muito favorável em margem de contribuição. Eu vou mostrar isso para vocês. E, além disso, nós participamos de campanhas que os marketplaces iniciaram no meio do trimestre, uma vez que viram essas quedas no volume de buscas, com descontos muito agressivos, indo na mesma linha, de que a precificação tem se mostrado a estratégia mais eficaz. E esses descontos, combinados com o aumento do custo de matérias-primas, e também um aumento no nosso estoque de devoluções, e eu vou mostrar isso para vocês, eles impactam a nossa margem bruta. Por outro lado, essas iniciativas de precificação, quando a gente olha junto com a redução forte de prazo de entrega prometido para o cliente, que caiu de 17 dias no começo do ano para 12 dias, média Brasil, agora. E a abertura das lojas físicas permitiram que a gente mantivesse o nosso faturamento, o nosso GMV, mantivesse a taxa de crescimento que a gente vem fazendo e não decaísse como a gente viu a queda no mercado. Tá? Como eu já comentei, os custos de matéria-prima, eles continuam aumentando. Eles em praticamente todas as matérias-primas chave na produção de imóveis, nós vimos aumentos muito significativos esse ano, vou mostrar isso para vocês. E a gente evitou repassar esses custos para os clientes, dada essa estratégia de manter a atratividade de preço. Tá? Por outro lado, nós vimos uma redução significativa nos nossos custos de logística, principalmente porque a gente vem escalando a participação de Mobilog dentro do todo, ela já atingiu 48% das nossas entregas, e também com a volta das lojas físicas e o nosso aumento do share de lojas físicas dentro do total, a gente consegue reduzir o nosso custo médio de logística, porque o nosso frete para as lojas ele é bem menor que a média do online. E aí, quando a gente combina esses fatores de uma margem bruta menor do que a gente fez no primeiro trimestre, mas uma logística melhor, e a gente vê um custo de marketing estável, porque mesmo com o nosso aumento do investimento de marketing, grande parte dos descontos que nós oferecemos para os marketplaces, eles foram subsidiados pelos próprios marketplaces, o que acaba reduzindo o nosso take rate nessas plataformas. Nós conseguimos manter
a nossa rentabilidade no primeiro pedido em 1,1 vezes, como já era a nossa estratégia de crescimento comentada no passado. E com isso a gente terminou o trimestre com um EBITDA ajustado de menos 6 milhões, foi 3,5% negativo em relação à receita líquida, que foi um pouco melhor do que era o nosso plano do IPO. E nós fechamos o semestre acima da expectativa inicial. E quando a gente olha para frente, a gente vai continuar acelerando cada vez mais a nossa estratégia de multicanalidade, né? Nós já temos 5 lojas em construção e a gente está fechando contratos para mais algumas lojas para esse ano ainda. Nós estamos agora mudando para um CD de distribuição bem maior, que praticamente dobra a nossa capacidade de armazenagem no estado de São Paulo, e ele vai reduzir bastante o nosso custo logístico com transferências entre CDs e também reduzir o prazo de entrega para o cliente final em pelo menos 1 a 2 dias. E, por fim, nós estamos chegando na fase final aqui das contratações da equipe de tecnologia, que era um dos desafios que nós tínhamos para esse semestre. A gente já tem 85% das vagas contratadas e a gente espera fechar isso dentro do próximo mês. Tá? Então, dando um pouco mais de detalhes dos números aqui, como eu comentei, nós fechamos o nosso GMV em 247,4 milhões de reais no trimestre. Ele foi em linha com o trimestre do ano passado, durante o pico da pandemia, mas 90,5% acima de 2019, dando essa média aí de mais de 40% ao ano de crescimento. E na receita líquida, nós crescemos tanto em relação a 2019 quanto em relação a 2020. Em relação a 2019, é proporcional ali ao GMV, esse ganho, essa diferença vem por ganhos de eficiência, com menos cancelamentos, menos devoluções, e também em relação a 2020, com a diferença vindo com a redução dos prazos de entrega, como eu comentei, nós conseguimos reconhecer mais receita dentro do próprio trimestre. O efeito de margem bruta, eu já expliquei. Com a redução do custo logístico, nós conseguimos ter uma margem de contribuição 2 melhor do que nos anos anteriores, então a gente teve um ganho significativo, foi 55% de crescimento em relação ao mesmo período de 2020. Em margem de contribuição 3, nós tivemos um aumento nos nossos investimentos de marketing quando comparado com o ano passado, que estava no pico da pandemia, e ainda assim atingimos uma margem de contribuição 27% acima do ano passado e 112% acima de 2019. E, por fim, os nossos custos de pessoal e despesas operacionais, eles se mantiveram estáveis em relação ao primeiro trimestre desse ano, então eles vêm seguindo a mesma linha, com a maior diferença vindo nas despesas operacionais, principalmente de lojas, quanto de CDs, com a abertura do hub logístico em Belo Horizonte e com a abertura de mais uma mega store no trimestre. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu, mesmo estando num mercado desafiador, seja por ter um comparável muito difícil com 2020, e seja porque a abertura das lojas físicas durante o trimestre impactou o online, nós conseguimos manter o nível de GMV que a gente vinha fazendo e um crescimento muito significativo quando comparado com 2019. E quando a gente olha para os números do semestre, nós fechamos o primeiro semestre de 2021 com 493 milhões de reais de GMV, isso é 20% acima de 2020 e 93% acima de 2019. Em receita líquida, a gente vê um crescimento ainda maior, com 43% acima de 2020, atingindo 344,7 milhões de reais. Dentro do semestre como um todo, nós vimos também a melhoria da nossa margem de contribuição 2, então já descontando os custos de produtos, custos de mercadoria e quanto custos logísticos, a gente atingiu
a taxa de 25% da receita líquida, que deu para a gente um crescimento de 62,7% em relação a 2020. E aí, com o maior investimento em marketing, nós fechamos o semestre 41% acima de 2020 em margem de contribuição 3. E em termos de EBITDA no semestre, a gente ficou 1,3% negativo, então, como eu comentei, melhor do que era o nosso plano do IPO, em termos de rentabilidade, e com uma evolução grande quando a gente olha para 2019 e não 2020, que foi, como eu falei, um cenário atípico de eficiência de custo de aquisição com a pandemia. Dando um pouco mais de detalhe do mercado, como eu comentei, a gente viu dentro essa é uma foto de junho, tá? Quando a gente olha junho aqui e o e-commerce comparado com 2020, a gente viu que, de acordo com os dados da Mastercard, o e-commerce como um todo caiu 13,2%, e as principais categorias foram vestuário e móveis e decoração, com móveis e decoração tendo uma queda de 53% quando comparadas com junho do ano passado. Olhando o semestre como um todo, o volume de buscas pela marca, e aqui o volume de buscas pela marca todos os clientes que procuraram as marcas em si, seja a marca Mobile ou a dos competidores, e daqueles competidores mais generalistas, como os grandes marketplaces, eles estão comparando aqui os volumes de buscas que buscaram aquela marca mais termos relacionados às categorias de imóveis para garantir a comparabilidade. E a Mobile foi o player que conseguiu mais manter o seu volume de visitas, ou seja, foi o player que mostrou maior resiliência, mesmo com esse mercado online tendo essa queda. Quando a gente olha para o mercado como um todo, a boa notícia é que o mercado de imóveis vem performando melhor que do ano passado. Obviamente, o ano passado teve um período importante no segundo trimestre com o mercado fechado, mas o mercado de imóveis como um todo ele vem rodando 21,8% acima do ano passado. Quando a gente olha a Mobile no semestre, está 30% acima, então a gente vem ganhando share, e é uma boa perspectiva olhando o que a gente pode esperar da abertura das lojas físicas acontecendo no segundo semestre, né? Ou seja, isso mantém a gente bastante otimista que a nossa estratégia de multicanalidade vem num bom momento. Abrindo um pouco a evolução do nosso GMV entre os diferentes canais, primeiro, quando a gente olha online, né, a gente dentro do nosso web shop, então pegando aqui olhando o online como um todo, a gente viu uma ligeira queda em relação ao ano passado, então foram 11% abaixo do ano passado, mas uma queda, um crescimento significativo em relação a 2019, 78,3% de crescimento quando a gente olha para 2019, no trimestre. E no ano, a gente mantém o crescimento nas duas fotos, seja em relação a 2020, seja em relação a 2019. E aí, eu acho que nas lojas físicas, a gente vê uma evolução exponencial, né? A gente, com a abertura das mega stores que aconteceram ali em novembro do ano passado e maio desse ano, e a volta, né, a reabertura do mercado físico, a gente conseguiu fechar o segundo trimestre de 2021 com 35 milhões de reais de GMV nas lojas, o que dá um crescimento de 222% em relação a 2019 e 346% em relação a 2020, que, obviamente, ficou um período com as lojas fechadas. Porém, acho que um número bem interessante é a gente olhar que a venda por metro quadrado das nossas mega stores cresceram muito em relação
a junho do ano passado, no período em que elas estiveram abertas. Foi 39% de crescimento. E aí, mostrando para vocês aqui rapidamente um pouco das duas lojas que a gente lançou. Então, a Mega Store no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Ela foi aberta no finalzinho de maio e ela já vem performando muito bem. E o Outlet de Jundiaí, que a gente lançou agora em julho, super recente, e ele está, se não me engano, ou é o melhor ou está muito próximo do melhor outlet nosso em termos de venda por metro quadrado. Então, mostra que a gente tem aprendido com o modelo, entendemos os pontos que têm funcionado bem para a gente e, de novo, dá confiança para a gente nessa escala que a gente vai fazer nesse modelo dentro dos próximos meses. Dando para vocês um panorama de julho, né? Então, o que a gente pode esperar aqui do terceiro trimestre, que é algo que a gente gosta de trazer para vocês aqui. A gente, mais uma vez, viu o GMV do mês muito em linha com o do ano passado. Então, a gente fechou julho de 2021 com 96 milhões de reais de GMV, que foi 1,1% acima de 2020. Então, a gente mantém essa tendência que a gente viu do segundo trimestre. De novo, é importante ressaltar, né? Tanto o segundo trimestre, principalmente o terceiro trimestre, foram os meses de pico dos lockdowns e das pandemias e quando a gente viu as vendas mais aceleradas, tá? E a gente, no ano passado, começou a ver as vendas do online desacelerar a partir do finalzinho de setembro, começo de outubro, tá? Então, quando a gente olha em termos de GMV, a gente enxerga que o terceiro trimestre ele vai ser o trimestre provavelmente mais desafiador e também em termos de receita, porque aquela receita que no segundo trimestre foi empurrada para o terceiro trimestre por causa dos prazos mais longos de entrega, no terceiro trimestre ela entra toda dentro do próprio período, tá? E aí, quando a gente olha na foto de julho, a gente viu o nosso web shop rodando 20% abaixo do ano passado e os marketplaces invertendo a tendência. E eles inverteram a tendência justamente com as campanhas que nós comentamos. Então, para vocês terem ideia, nós rodamos campanhas com os marketplaces que foram na casa de 10% de desconto para os clientes, até 30% de desconto para os clientes, para praticamente todo o portfólio da Mobile lá dentro. E nesses 30% de desconto para os clientes, os marketplaces, ou o marketplace que estava fazendo isso, subsidiou 25% e a Mobile bancou só 5% dos 30%. Ou seja, eles estavam vendendo, em muitos dos casos, com margem de contribuição negativa ou zero, com o intuito de fomentar a venda e aumentar o market share. E essa diferença veio abatida no nosso take rate, né? Então, isso vem ajudando a gente a manter o custo de marketing controlado. E, obviamente, ajudou a gente nesse crescimento de venda dentro das plataformas dos marketplaces. A gente vem investindo bastante na nossa plataforma de Seller Center. Então, a gente vê que ela vem com crescimento acima de webshop ao longo do ano e a gente espera acelerar bastante isso agora no segundo semestre. Então, a gente vai ter um aumento significativo no número de sellers e de produtos, né, SKUs disponíveis no site pela nossa plataforma do Seller Center. E a gente espera ver uma aceleração na participação de Seller Center no total das vendas até o final do ano. E, por fim, as lojas físicas continuam performando muito bem. Elas rodaram aqui 93% acima de julho do ano passado. No ano passado, em julho, foi quando a gente já estava com as nossas lojas abertas, porque somos uma categoria essencial, né? Mas elas vêm performando bem acima do que estava o mercado no ano passado.
Falando um pouco de rentabilidade, acho que o ponto mais importante que a gente tem para trazer para vocês foi o impacto que nós tivemos na nossa margem bruta nesse trimestre, né? Então, a margem bruta ela foi de 37,4%. Então, nós tivemos um crescimento significativo no nosso lucro bruto em termos absolutos, né? Foi 28,7% acima do segundo trimestre do ano passado. A gente atingiu 66 milhões de reais de lucro bruto, mas alguns fatores fizeram com que essa margem percentual fosse impactada, alguns momentaneamente e outros por questões do mercado, né? Então, primeiro, nós mantivemos a nossa estratégia do vendor financing, né, onde a gente antecipa os recebíveis para os fornecedores, e isso deu para a gente, na média, no trimestre, um ganho de 1,71% de margem, mas nós repassamos desses 1,71%, 1,49% de volta para o preço, né, de forma a manter os preços cada vez mais atrativos. Então, aqui a gente teve um ganho de margem. Porém, o aumento do custo dos insumos teve um impacto de 2% na nossa margem. Esse foi o item que mais impactou negativamente a nossa margem no trimestre. Eu vou trazer mais detalhes para vocês logo abaixo. Um segundo fator que impactou negativamente a margem foi o aumento do nosso estoque, que a gente chama de obsoletos, foram as devoluções de clientes. Toda vez que nós recebemos estoque de devoluções, nós já provisionamos dentro do nosso resultado o quanto a gente espera ter de perda na venda desses itens no futuro. E num cenário estável, quando a gente vende esse item com a perda, nós abatemos da provisão e não tem impacto em resultado. Mas num cenário em que a gente aumenta o estoque, essa diferença tem um impacto negativo no nosso resultado, que nesse trimestre especificamente foi de 0,9%. Eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui. As campanhas dos marketplaces, né, aquelas campanhas subsidiadas pelos marketplaces, tiveram um impacto de 0,65% na nossa margem, e aí boa parte disso ele é compensado no nosso custo de marketing mais baixo. E, por fim, nós tivemos também uma redução na nossa margem, na verdade, vem de um efeito positivo. Então, como a gente vinha em 2020, no primeiro trimestre, com muito atraso de fornecedor, com os problemas com as matérias-primas, isso impacta em multas contratuais. E que no segundo trimestre a gente melhorou demais o nível de serviço e reduziu essas multas. Isso impactou em 0,5% a margem do trimestre. E, por fim, nós tivemos também uma redução na participação de importados no trimestre, e aqui foi muito por falta de estoque, como a gente já tinha avisado. Então, muito dos importados, eles começaram a voltar, a gente conseguiu recuperar o nosso estoque a partir agora de julho. Então, julho, a gente já vê a participação de importados voltando, mas essa redução na participação de importados, que tem uma margem superior aos outros tipos de produtos que nós vendemos, também teve um impacto momentâneo nas margens. Tá? Então, quando a gente olha para essa foto, as campanhas de marketplace, redução na participação de importados e o aumento do estoque de obsoletos são todas situações momentâneas que nós entendemos que elas tendem a mudar a direção no segundo semestre. Em relação aos aumentos dos insumos, essa foi uma decisão estratégica da empresa de não repassar para preço ainda, pois o que a gente tem enxergado é que o preço tem sido a ferramenta mais eficaz para manter o custo de aquisição de clientes controlado e manter o crescimento da empresa. Tá? Dando um pouco mais de detalhes sobre esse aumento dos custos dos insumos. A gente tinha mostrado para vocês um custo até março, um aumento de 18% no custo médio dos produtos vendidos pela Mobile. Esses 18% já chegaram em 23,5% de aumento quando comparado com julho do ano passado. Tá? Então,
período de um ano, 23,5% de aumento no custo, que foi bem significativo. E aí, quando a gente olha a nossa estratégia do vendor financing, a gente vem conseguindo compensar a parte disso, né? Então, como eu comentei, o vendor financing, nós já chegamos a 35% dos nossos fornecedores locais fazendo valer dessa ferramenta para eles, ou desse benefício que a gente está dando. E a gente tem conseguido, na média, um desconto de 7% no custo do produto, reduzindo o prazo médio de pagamento de 80 dias para 15 dias nesses fornecedores. E quando a gente compara o crescimento que a gente viu nesse período, no segundo trimestre, entre os produtos sem negociação e os com negociação dos fornecedores locais, a gente viu que os sem negociação, eles cresceram em 20% em margem de contribuição 3%, enquanto aqueles com a negociação, com o vendor financing, cresceram em 50%, mesmo com a gente passando parte do ganho de margem para o preço, ou seja, o ganho veio do aumento do volume de vendas desses fornecedores. Tá? E aí, percentualmente, a gente vê, a nossa margem percentual, margem de contribuição 3, ela ficou muito parecida, né? A gente tem um ganho, sim, em relação ao produto ao item, aos fornecedores não negociados, então 1,8% de margem de contribuição 1, margem bruta, e 0,4% de margem de contribuição 3, mas um ganho muito significativo em termos absolutos, com 50% mais de margem de contribuição 3. Voltando no detalhe aqui dos aumentos dos custos de produtos, quando a gente vê por insumo, né, a gente vê que praticamente todos os grandes componentes de matéria-prima, de móveis, tiveram aumentos muito, muito significativos, né? Principalmente chapa de madeira e madeira em si, com crescimentos ali na casa de 57,5% a 59,9%, um dos principais insumos. A parte de ferragem, né, tudo que é feito com metal e corrediças na casa dos 100%, papelão para embalagens também com 45%, ou seja, tudo foi tendo impacto no custo e, como a gente falou, a gente evitou repassar isso para o preço. Óbvio que grande parte desses aumentos dos custos dos insumos nós conseguimos evitar que fossem repassados para a Mobile através das negociações comerciais e da própria iniciativa do vendor financing, mas, como eu mostrei aqui, boa parte, de fato, chega na gente e teve um impacto na nossa margem no trimestre. Explicando aqui a questão das devoluções, né, do estoque de devoluções. Como é que isso funciona? Então, para explicar melhor. Toda vez que nós recebemos um produto de volta no nosso CB, uma devolução de um cliente, é feita uma avaliação desse produto e a gente dá um destino para essa mercadoria. Ela pode ou ser reintegrada a estoque, e aí, nesse caso, nós recuperamos o COGS e não tem perda nenhuma. Ela pode ser devolvida para o fornecedor, depende da nossa negociação com o fornecedor e o motivo da devolução, e aí também o fornecedor ele troca essa mercadoria para uma mercadoria nova para a gente, também não temos perda, ou ela tem algum tipo de avaria em diferentes graus que vão gerar perdas para a gente. Essa avaliação das mercadorias e a estimativa de perda, ela é feita na entrada da mercadoria dentro do nosso armazém, de forma que é feita uma provisão de perda. Quando, de fato, nós vendemos essa mercadoria, seja através do outlet, seja através de terceiros, ou seja, vendendo para sucata, nós vendemos com uma margem, obviamente, mais baixa, né? Normalmente com perda em relação ao custo da mercadoria, mas como nós já provisionamos na entrada, ela se abate e não tem impacto no resultado. Porém, num período em que a gente tem aumento no estoque de devoluções, e que foi o caso desse trimestre, a gente vê que a gente aumentou em 3 milhões aqui o nosso estoque de produtos devolvidos, essas provisões elas impactam o resultado. E elas vão ter o efeito contrário no momento que a gente voltar a baixar esse estoque.
Por que o estoque aumentou nesse trimestre? Foi uma combinação de fatores. O primeiro deles é que no segundo trimestre do ano, nós sempre temos o maior volume de devoluções para os nossos armazéns. E isso acontece porque é o lead time do nosso pico do volume de vendas, que é o Black Friday, voltar para a gente. Porque o produto vendido no Black Friday, ele vai ser entregue ali no começo do ano, entre janeiro e até fevereiro. Aí é o tempo do cliente pedir uma devolução, a transportadora chegar até o cliente, coletar o produto e depois a transportadora mandar para o nosso CD. Esse lead time normalmente faz com que esse grande volume de produtos chegue para a gente no início de abril. Porém, esse ano, em março e início de abril, a gente estava com as lojas fechadas que reabriram em meados de abril. Quando elas reabriram, elas estavam estocadas, tanto as nossas lojas quanto as lojas de terceiros para quem a gente vende. Ou seja, as lojas físicas não conseguiram puxar esse estoque. E aí, quando a gente tem essa combinação de fatores, a gente teve um aumento momentâneo de estoque. Quando a gente olha para o segundo semestre, a expectativa já é o contrário, porque a gente já vê agora tanto as nossas lojas quanto os terceiros com um volume de vendas constante, então já voltaram a puxar o estoque. E, além disso, a gente tem algumas iniciativas dentro de casa que vão ajudar a gente a acelerar essa queda nesse estoque. A primeira delas é a mudança de 2 CDs no estado de São Paulo para um CD único. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. E essa mudança ela faz com que a gente reduza muito o volume de transferências entre armazéns, e essas transferências elas causam também avarias. Então, a gente vai reduzir drasticamente o volume de avarias acontecendo em transferências. E também, nós estamos instalando agora células dentro de cada armazém para recuperação dos produtos devolvidos. E aí, com isso, a gente consegue reaproveitar uma parte maior dos produtos para dentro do estoque, sem precisar fazer qualquer tipo de provisão ou vender para terceiros. Hoje, quando a gente olha a foto do trimestre, nós conseguimos reintegrar para o estoque 12% dos produtos devolvidos e outros 17% foram devolvidos para o fornecedor e trocados por produtos novos. Então, desse pedaço, a gente recuperou 100%. Mas tem um pedaço que era com avarias parciais no produto, em que a gente consegue recuperar, na média, 70% do custo dos produtos, e um pedaço que a gente recupera só 12% do custo dos produtos, que ele volta praticamente como sucata. Tá? Então, é a melhoria desses índices que vai acontecer no segundo semestre e vai ajudar a gente a reduzir o estoque de devoluções. E aí, voltando ao que eu falei, quando a gente reduz o estoque, o efeito em margem ele é positivo, né? Porque a gente passa a soltar mais da provisão sem ter entrada na mercadoria na mesma quantidade. Tá? Falando de custos logísticos, aqui foi, acho que, onde nós tivemos o maior ganho nesse ano. Então, a gente vê que, como percentual da receita líquida, nós fizemos 14,1% comparado com 19,6% no ano passado. Então, foi um ganho significativo. E esse ganho ele veio de alguns fatores. Primeiro, nós tivemos um ganho no próprio custo do frete. E aí o ganho veio tanto de negociações com as transportadoras, quanto no aumento do share da Moblilog, né? O share da Moblilog, só esse ano, ele já passou de 42,3% para 48% das nossas entregas, então ele vem aumentando a participação e isso ajuda a gente a reduzir. E também pela questão do mix de vendas, né? Como eu comentei, o aumento da participação na nossa venda total das lojas físicas, passaram de 4% no ano passado para 13% nesse trimestre. Isso faz com que o nosso custo médio de transportes reduza bastante. E aí o impacto disso é um efeito muito positivo na nossa margem de contribuição 2, passando de 26 milhões de reais no ano passado para 41 milhões de reais esse ano. E aí, em custo de marketing, como era já o nosso plano pós-IPO, nós aceleramos o investimento em marketing, né? Ele foi 84% acima do que foi no ano passado, e ele
aumentou a sua participação dentro da receita líquida, mas nós fizemos essa aceleração de forma a manter a nossa rentabilidade no primeiro pedido acima de 1. De fato, nós fechamos o trimestre com 1,1 vezes, ou seja, a nossa rentabilidade no primeiro pedido foi 1,1 vezes maior do que o nosso CAC. Então, a gente vem buscando acelerar ao máximo o investimento em marketing, e aí seja dentro dos canais online, ou seja, em precificação, né? E a gente tem calibrado aqui para fazer da forma mais eficiente possível, mas, ao mesmo tempo, mantendo a rentabilidade do primeiro pedido sempre acima de 1. E aí, em termos de custos fixos, a gente manteve os nossos custos bem estáveis, né, em relação ao primeiro trimestre. Então, em custo de pessoal, foi bem em linha com o que a gente já vinha fazendo. E as despesas operacionais, elas tiveram um aumento, principalmente pela abertura de um novo centro de distribuição na região de Belo Horizonte, região metropolitana, e com a abertura de uma mega store nova, né? Então, esses foram os principais fatores impactando despesas operacionais. Além disso, a gente também aumentou os nossos custos operacionais, principalmente com a operação de atendimento ao cliente, que melhorou drasticamente nesse trimestre, e com a iniciativa de controle de qualidade. E, finalmente, quando a gente olha para o caixa, o consumo de caixa no trimestre ele foi basicamente muito concentrado em capital de giro, né, como já era esperado também com os nossos planos de IPO. Então, as principais iniciativas que consumiram caixa foram parar de antecipar os nossos recebíveis de cartões de crédito, e isso, como eu já comentei, vai acontecer até fevereiro do ano que vem, e também com a medida que a gente vai escalando a iniciativa do Vendor Financing, a gente também tem uma redução no nosso contas a pagar, que impacta capital de giro. Fora isso, a gente vê um consumo de caixa acontecendo com o CAPEX, os investimentos que também fazem parte do nosso plano do IPO. Então, a gente já teve nesse trimestre 6 milhões de reais investidos em lojas e 2,7 milhões de reais investidos em desenvolvimento de software. Então, o aumento da nossa capacidade de TI, e já mais um pedaço aqui de 2 milhões dentro de estrutura de armazém, que quando a gente olha para o terceiro trimestre, a gente espera aumentar em todas essas linhas. A gente tem mais lojas agora sendo lançadas, a equipe de tecnologia está praticamente completa, então a gente está acelerando o nosso desenvolvimento, e a gente tem nesse trimestre a mudança para o CD novo em Cajamar. Quando a gente olha para frente, acho que tem algumas coisas legais de trazer para vocês aqui. Primeiro é que a gente continua focando muito na nossa oferta de produtos, o nosso sortimento. Esse é um dos grandes diferenciais da Mobile, e ele continua sendo um ponto de muita atenção nossa. E aí, trazendo alguns números interessantes para vocês, nesse ano, nós já adicionamos 39 mil novos produtos. Passamos de 200 mil SKUs no final do ano passado para 239 mil SKUs hoje. Nós estamos aumentando a nossa participação do Seller Center, do nosso 3P, e como eu comentei, no segundo semestre a gente vai ver esse número acelerando ainda mais. Nós continuamos aumentando o nosso share de private label, então ele passou de 42% no final do ano passado para 46% agora, e isso aconteceu mesmo com a redução do nosso private label de importados. Então, para o segundo semestre, a gente vai ver esse número crescendo tanto com a volta dos importados, como a aceleração do beneficiamento em novas categorias. E aí um número bem interessante para mostrar a qualidade desse desenvolvimento é que os produtos que foram lançados esse ano no site já representam 8% das nossas vendas. Então, isso mostra como a gente vai renovando o nosso sortimento e consegue ser bastante assertivo nesse lançamento de produtos que a gente tem constantemente.
Dando para vocês aqui um pouco mais de informação sobre o nosso novo CD em Cajamar, né? Então, como eu comentei, o que nós estamos fazendo é fechando os CDs que nós temos em Itupeva e Barueri e juntando essas duas operações numa operação única em Cajamar, que vai reduzir em 70% o nosso custo logístico com transferência entre CDs e que também vai reduzir muito a nossa perda com avarias de produtos durante essas transferências. Um ganho importante que esse CD único vai dar para a gente vai ser a redução de 1 a 2 dias no prazo de entrega para o cliente final e vai permitir a gente implementar o Express Shipping, que são entrega até o dia seguinte, partindo do CD, né? Hoje a gente já oferece isso para produtos saindo de dentro das lojas e a gente com esse CD vai conseguir oferecer para produtos saindo de dentro do CD e aumenta significativamente a nossa capacidade de armazenagem, né? Dá quase 100% de aumento em posições de pallet. E com isso a gente vai conseguir aumentar também a nossa participação de itens com envio imediato. Então essa é uma iniciativa muito importante dentro da estratégia de redução de prazo de entrega para o cliente final. Em termos de lojas, nós já temos algumas lojas planejadas para esses próximos meses, então dentro do terceiro trimestre, a gente tem, em setembro, a inauguração de mais um outlet na cidade de Carapicuíba, uma loja de 1.200 metros quadrados. Nós temos 2 Mobile Zip, então, para quem se lembra, a Mobile Zip é aquela nossa estratégia de franquias que a gente tinha congelado durante a pandemia e que, uma vez que agora temos a segurança de que o varejo não deve mais fechar, nós voltamos a acelerar isso e a gente já tem 2 lojas com franqueados planejadas para os próximos meses. Uma na Avenida dos Bandeirantes, deve acontecer ainda em agosto, e uma no Tietê Plaza Shopping, a acontecer no último trimestre. E temos o lançamento de mais 3 mega stores planejados para esse ano, todas vindo no último trimestre. Uma mega store na Marginal Pinheiros, perto do Shopping Vila Lobos, uma mega store na rodovia na rodovia Anchieta, no caminho para o ABC Paulista, e uma mega store em Ribeirão Preto. Então, são todas iniciativas que já estão bastante avançadas aqui. E, por fim, eu queria trazer para vocês um pouco da nossa evolução também do nível de serviço e experiência de compra para o cliente, que esse é também um pilar importante da nossa estratégia. E aí eu acho que um indicador super legal para mostrar para vocês é como o percentual de entregas no prazo conseguiu crescer significativamente esse ano. Então, ele começou ali no início do ano em 87,2% e ele já atingiu 94,2% em junho, é o nosso melhor índice histórico. Então, resolvemos o problema de atrasos que a gente tinha por causa da pandemia. E, em paralelo, enquanto a gente foi aumentando o percentual de entrega dos prazos, nós fomos também reduzindo significativamente o nosso prazo de entrega prometido para o cliente, que saiu de 17 dias no início do ano passado, ou seja, pré-pandemia, para próximo a 18, 19 dias no início desse ano, e hoje ele já está em 12,5 dias. Essa redução no prazo de entrega, ela se deu pelas negociações com os fornecedores, e aqui o Vendor Financing também teve um papel importante, mas também porque a gente agora começou a escalar a nossa estratégia de integração de estoques com os fornecedores, de forma que mesmo para as nossas vendas de cross-docking, nós conseguimos ler o estoque do fornecedor, e se ele tem estoque disponível na fábrica dele, nós já prometemos um estoque, um prazo de entrega reduzido para o cliente, e aqui vocês conseguem ver pela linha cinza como isso tem um impacto relevante na redução de prazo. E isso tende a continuar reduzindo, como eu comentei no segundo semestre, com a abertura do CD de Cajamar. A gente vai reduzir o prazo de processamento no CD e também vai aumentar a nossa participação de produtos com envio imediato, o estoque próprio.
E esse aumento na entrega no prazo, redução no prazo de entrega e melhoria nos índices de atendimento já começaram a refletir no Reclame Aqui, né? A gente que vinha desde o início do ano, perdão, com a nota considerada médio, né, regular, pelo Reclame Aqui, isso é uma média móvel de 6 meses, é sempre olhando a média móvel de 6 meses, a gente já conseguiu em julho desse ano, mesmo com a média móvel de 6 meses, levar para um índice bom, e teve um ganho significativo na nota média do Reclame Aqui, e quando a gente olha aqui para o índice de entrega no prazo, que teve um aumento significativo a partir de abril, e prazo de entrega também reduzido a partir de abril, a gente espera que dentro dos próximos 3 meses, à medida que essa média móvel avance, a gente vai avançar bastante também a nossa nota de qualidade no Reclame Aqui. Bom, pessoal, acho que com isso a gente conclui a nossa apresentação aqui e a gente abre para as perguntas de vocês. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Andrew Rubin, da Morgan Stanley. Sr. Andrew, pode prosseguir. Traffic growth, but my concern is that lower search traffic seems to be a real headwind. So my question is, what's the right normalized level for web shop growth in a backdrop where physical retail is meant to be becoming Em português, fica aberto ou é mudo? Sorry, Andrew, I think we just heard the very end of your question, and the quality of the sound was really poor. Maybe if you could repeat that, or Amy can help us. Sr. Andrew, pode prosseguir. Pessoal, nós não estamos ouvindo nada. Eu não sei se alguém da solução está ouvindo ele, consegue fazer a ponte ou pode precisar achar outra solução. Um momento, por favor. Sr. Andrew, pode prosseguir, por favor. Eu não sei se o problema é com o Andrew ou com a ferramenta. Vamos seguir com outra pergunta. E se a gente conseguir ouvir os outros, a gente tenta conectar com o Andrew de novo. E talvez vale o time tentar pegar a pergunta do Andrew por escrito.
Senhoras e senhores, lembrando para efetuarem perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta é do senhor João Paulo Andrade, do Bradesco. Boa tarde, pessoal. Obrigado por fazer a pergunta. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem mal, tá, João? Acho que claramente a gente tem um problema de ferramenta aqui. Se você puder falar devagarzinho, eu te ouço. Tá. A primeira pergunta é em relação à margem bruta para os próximos trimestres. O que a gente pode pensar olhando para frente, se tem mais avanço do Global Finance, se tem pressão de competição e de inflação muito forte, quais são os principais pontos que a gente deveria olhar pensando até o final do ano em relação à estabilização de margem bruta? E o segundo é aquele efeito de descasamento do GMV e receita, do crescimento de GMV e receita. Como vocês estão pensando para o próximo trimestre? Se estão enxergando o top line positivo, tem o mesmo efeito que a gente viu positivo, pode ser observado negativo no próximo trimestre? Obrigado. Perfeito. Eu consegui ouvir as duas perguntas. Então, eu vou responder primeiro a segunda parte do GMV. Eu não espero um efeito negativo no próximo TRI, mas também a gente não espera mais esse descasamento, tá, João? Por quê? Porque o atraso o aumento dos lead times de entrega que nós vimos no segundo trimestre do ano passado, eles se mantiveram ao longo do terceiro trimestre. Então, na prática, a receita que era esperada para ser reconhecida dentro do segundo trimestre passou para o terceiro, mas como o prazo continuou longo, o que era dentro do terceiro foi para o quarto. Tá? Então, dentro do quarto, dentro do trimestre, a gente não vê a gente não espera ter um efeito negativo, ele vai se manter. E aí, o que a gente espera é que ele seja agora mais em linha com a evolução do GMV entre o segundo e o terceiro trimestre comparados com o ano passado. Tá? Em relação à margem, a gente tem alguns efeitos que a gente já espera ver para o lado positivo novamente. Então, como eu comentei, a gente volta a ter uma participação de importados maior. Então, aquele meio ponto percentual que a gente perdeu de margem, ele tende a se reduzir ou até voltar. Nós temos a redução, principalmente, no nosso estoque de mercadorias devolvidas, né? Então, como eu comentei, esse é um dos principais impactos na nossa margem, foi 0,8% no trimestre, e no segundo semestre a gente espera ver uma redução gradual desses estoques, acontecendo uma parte no terceiro trimestre e uma parte no quarto. E essa redução ela tem um impacto positivo, então ao invés de ser 0,8% piorando a margem, ela vai ser um valor melhorando a margem. Tá? Então, aqui a gente tem dois impactos jogando para cima. As campanhas de marketplace, elas continuam acontecendo, tá? Em julho e agosto. Em agosto, elas já não estão mais no mesmo nível de agressividade que elas aconteceram ali no segundo trimestre em julho. Então, a gente espera que o impacto em margem aqui seja menor, mas, de novo, essa margem bruta ela era parcialmente compensada ali no custo de marketing, né? Então, o impacto em margem de contribuição 3 já não era tão grande. E, por fim, o aumento dos insumos ele continua. Tá? E aí, aqui a gente monitora todos os dias e a gente continua testando todos os dias o que faz mais sentido. Qual é o preço ideal para o cliente? E o preço ideal, a gente está sempre olhando na forma em como é que a gente maximiza o crescimento de margem de contribuição 3. Se fizer sentido repassar para o cliente, nós vamos repassar. Se fizer sentido continuar segurando da forma que a gente está, a gente vai continuar segurando. Mas a gente espera... Então, assim, eu disse isso tudo porque eu não tenho um número exato para te falar, mas a gente espera a margem de contribuição no segundo semestre vindo acima do que a gente viu no segundo trimestre desse ano, tá bom? Obrigado. Só uma dúvida. Você fala mais de contribuição 3. Isso, 3. E em relação aos pagamentos, esse feito, então, seria no 4 trimestres, correto? O que é no quarto trimestre? Eu não entendi. No efeito de retorno de normalização do descasamento, seria no 4 trimestre, eu não consigo entender perfeitamente.
Não. Esse descasamento, ele vai, a volta, né, o efeito negativo, ele vai acontecer mais vai ser mais para o primeiro trimestre do ano que vem, porque foi quando a gente começou a melhorar os prazos de entrega, né? Eles se esticaram no segundo trimestre do ano passado e se mantiveram esticados até o começo desse ano. Então, até então, a gente não espera ter esse efeito negativo do descasamento. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. A nossa próxima pergunta é do senhor Gustavo Fratini, da Goldman Sachs. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde. Como que vocês enxergam o caminho até a rentabilidade a partir de agora? Vocês mencionaram um pouco, né, do impacto da volta do varejo físico e também algumas outras questões principais, como essa parte de estoques. Mas vocês enxergam isso como um deslocamento dessa curva ou vocês enxergam uma forma diferente dessa curva? Obrigado. Perfeito. Quando a gente olha o nosso plano do IPO que nós fizemos lá atrás, a gente já esperava perder a rentabilidade no segundo e terceiro trimestre desse ano. Tá? E isso, quando a gente olhava o plano, era com impacto muito maior acontecendo em marketing e menor em margem de contribuição, mas na prática a gente migrou os efeitos, dado que a demanda do online caiu e não fazia sentido acelerar mais o marketing ali, nós compensamos isso com esses impactos em preço, né? De forma que a gente perdeu a rentabilidade no segundo trimestre, a gente espera manter nesse nível no terceiro trimestre também, e a partir do quarto trimestre a gente vai ver a rentabilidade voltando. Tá? Então, o quarto trimestre a gente volta a ter EBITDA positivo. Quando a gente olha longo prazo, qual que é o caminho para essa rentabilidade? Tem algumas coisas. Então, a primeira delas é a aceleração das lojas físicas. Né? As lojas físicas são extremamente rentáveis para a gente e hoje elas são 13%, 14% da venda. A gente vai acelerar isso principalmente ao final do quarto trimestre. Então, ao longo do quarto trimestre, a gente vai terminar o quarto trimestre com uma participação de lojas bem acima, principalmente com o lançamento das 3 mega stores acontecendo ali no trimestre. Então, isso aumenta a nossa rentabilidade, esse é o primeiro fator. O segundo fator é um ganho de escala em si, né? Nós tivemos alguns custos que a gente não tinha pré-IPO, impactando principalmente em custos fixos, tá? Então, seja custos de pessoal, com board, com área de RI, daí tem auditoria interna, temos custos de infraestrutura de tecnologia que antes ficava fora do Brasil. Então, são custos novos que, à medida da escala, a gente já vai cobrindo isso novamente. E aí, o maior ganho ele vem nas nossas margens de contribuição. Né? Nós temos o ganho de logística, que já vem acontecendo, e ele vai continuar acontecendo com o aumento do share de Mobilog e também com o aumento do share de lojas físicas. Aqui vem um ganho importante para a gente. E, por fim, a própria margem de contribuição, a margem bruta. Tá? Então, onde vem os ganhos da margem bruta? Vem da recuperação das vendas de importados, que sofreram com stockout no começo do ano, ou nesse primeiro semestre, então a gente volta a recuperar isso. O aumento do private label, principalmente na iniciativa de beneficiamento, que agora no segundo semestre a gente vai escalar muito nas categorias de chapa de madeira, até então ele estava muito concentrado em estofados, a gente já começou a oferecer para chapas de madeira e aí já fechamos fornecedores para mais categorias, então vai escalar bastante no segundo semestre. E a própria iniciativa do vendor financing, que vai passar aqui de hoje 35% dos fornecedores locais oferecendo isso, a gente pretende levar isso para mais de 50% no segundo semestre. Então, tem iniciativas nessas 3 linhas e a abertura das lojas físicas contribuindo para a nossa rentabilidade de volta. Perfeito, muito obrigado. Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do senhor Gabriel Simões, do Itaú BBA. O senhor Gabriel, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Estamos escutando, Gabriel. Boa, beleza. Eu tenho duas perguntas aqui, na verdade. Primeiro, obrigado pela apresentação. Duas perguntas, então. A primeira com relação a esse momento mais difícil aqui de mercado desesperado no primeiro momento, né? Então, com vendas online caindo no segmento de imóveis, como todos vocês comentaram, desses 50% de em junho, mas com alguma recuperação do mercado como um todo, né? Então, indicando aí um movimento de recuperação ali dos preços tradicionais, meio que foram mais impactados naturalmente em 2020. Eu queria entender se isso muda de alguma forma o plano de vocês para frente. Então, se faria sentido acelerar um pouco mais aí na frente de loja física, por exemplo, ou se você tem que acelerar ainda mais rápido, fazer de forma ainda mais rápida os investimentos em marketing, queimando um pouquinho mais aquela apertura de profitability que vocês tanto pedem por manter, né? E a segunda pergunta é com relação à venda de marketplace, né? Então, imaginando que esses descontos mais agressivos que os marketplaces estão dando para compensar essa queda no volume de bolsa se mantenham, parece fazer sentido esperar um ganho na representatividade dos marketplaces na venda de vocês. Então, como é que vocês enxergam isso, olhando mais para o longo prazo? Qual penetração que pode fazer sentido que os marketplaces tenham na venda de vocês? Perfeito, Gabriel. Excelente pergunta. Assim, muda, de fato, muda um pouco a estratégia. Então, a expansão das lojas físicas, provavelmente a gente busca acelerar. Então, obviamente, a gente já com isso, com o que a gente tem visto no movimento de mercado, voltou a acelerar bastante a estratégia do Mobilizip. A questão das mega stores, a gente já vinha acelerando e aí, à medida que a gente vai encontrando novos pontos, a gente vai continuar fazendo. Então, a gente não vai se limitar ao que a gente fez ali no plano do IPO. Se a gente tiver a oportunidade de acelerar, a gente vai acelerar de fato. Então, esse é um movimento importante. E a segunda mudança vai um pouco na linha do que você falou dos marketplaces, né? Quando a gente olhava como a gente enxergava o mercado há alguns meses atrás, era com a nossa plataforma crescendo mais rápido que os marketplaces e os marketplaces perdendo participação. Com esse cenário dos marketplaces extremamente agressivos e tentando ganhar market share entre eles, né? Oferecendo descontos e vendendo com margem de contribuição negativa, né? Onde eles subsidiam um desconto para o cliente que é superior ao que eles ganham de take rate, não faz sentido para a gente tentar ficar de fora disso, né? Na verdade, passa a ser para a gente um canal super interessante de aquisição de cliente, de venda a um custo de marketing muito atrativo. Então, a gente vai, de fato, continuar focando nas nossas vendas nos marketplaces e vamos acompanhar eles dentro dessas campanhas. E a gente está, inclusive, com alguns planos de aumentar o número de marketplaces onde a gente vende. Tá? Então, hoje, a gente já vende em 7 marketplaces e a gente deve aumentar para pelo menos 3 ou 4 marketplaces até o final do ano. Tá? Então, isso muda um pouco o que era a estratégia de alguns meses atrás, dado o cenário de mercado atual. Perfeito, Vitor. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta é do senhor Fernando Donegar, da Morgan Stanley. Senhor Fernando, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria perguntar sobre o pipeline das megastores. Só tem 3 lojas planejadas para o quarto trimestre. Eu queria só entender como que está o estágio de construção dessas lojas e quanto convicção você tem nas aberturas para esse trimestre, e também entender o pipeline e a visibilidade do pipeline para 2022. O Wendel também tenta fazer uma pergunta no deu certo, ele mandou pelo chat, mas só confirmando aqui, ele estava perguntando sobre a diminuição do tráfego de busca, que parece ser um ponto de dificuldade. Qual vocês acham que seria o crescimento normalizado para o webshop num momento que as lojas físicas estão reabrindo? Vocês comentaram agora sobre o marketplace que está no momento positivo, mas queria entender o webshop. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Fernando. Então, falando das lojas, o estágio delas, a gente tem, dentro dessas 3 mega stores,
2 já estão em construção e a expectativa é que ambas abram no início de outubro, tá? Então, nas primeiras semanas de outubro, vão ser o lançamento dessas lojas. Então, elas já tendem a estar boa parte do quarto trimestre operando. E a de Ribeirão Preto deve ser lançada mais para final de novembro. Tá? Então, ela está 1 mês e meio atrás das outras. Essa de Ribeirão Preto, a obra ainda não iniciou, a gente já tem o contrato assinado e a gente já está na fase de está fechando os planos de obra. Tá? Em relação à pipeline para o ano que vem, a gente já está em negociação com as 2 lojas, que a gente ainda não assinou o contrato, mas deve acontecer nas próximas semanas, de forma a gente já ter um pipeline bom para o primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Então, esse é o que a gente tem hoje. E aí, em relação à estabilização do online, né? Eu acho que o que a gente vê? A gente viu essa queda no volume de buscas acontecendo em junho e julho. Quando a gente olha agosto, ele também está caindo um pouquinho mais, mas já meio que estabilizando em relação a julho. Tá? Então, eu esperaria que o que a gente vê hoje, que é o online rodando ali 25% abaixo do que estava o ano passado, seja uma métrica mais estável. Tá? Só que isso é comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Né? Quando a gente pega no ano passado, a gente viu, a partir do final da última semana de setembro e começo de outubro, o online já se arrefecendo um pouco. Então, a gente viu o quarto trimestre num nível bem inferior em relação ao terceiro trimestre no online. Então, eu entendo que esse gap versus o terceiro trimestre ele tende a fechar já no quarto trimestre. Então, eu diria que o quarto trimestre online deve voltar a rodar mais próximo do ano passado. Tá? Perfeito, muito obrigado. Pessoal, eu recebi a pergunta do Andrew por escrito. Tá? Então, eu vou ler a pergunta dele e responder para vocês. Ele comenta aqui que vê que a Mobile está fazendo muito dos itens importantes que a gente consegue controlar o crescimento. A preocupação dele é que com os volumes de busca menores, isso parece ser um fator bem relevante impactando o nosso crescimento. E a pergunta dele qual é o nível normalizado do crescimento de webshop, dado esse aumento da abertura das lojas físicas? Né? Eu acho que essa pergunta, na verdade, é exatamente a que eu respondi para o Fernando, que trabalha junto com o Andrew. Então, acho que é nessa linha, a gente vê o webshop, de fato, caindo em relação ao ano passado, ele está rodando ali 25% abaixo do ano passado, isso deve continuar ao longo do terceiro trimestre, e aí voltamos a ver o crescimento a partir do quarto trimestre. Obrigado. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Victor Noda para as considerações finais. Sr. Victor, pode prosseguir. Acho que do nosso lado, acho que a grande mensagem que a gente tem é que, de fato, o mercado, o cenário de mercado é muito diferente, né, do que a gente viu ano passado, que teve a pandemia, os lockdowns e o home office, todos contribuindo a favor da indústria, e agora isso muda e tende a se normalizar, mas que mesmo com esse cenário de mercado desafiador,
as nossas iniciativas do IPO, elas têm se mostrado muito eficazes, né? A Mobile conseguiu manter o nível de GMV, enquanto o mercado online caiu drasticamente em imóveis. Nós mantivemos o nosso GMV estável, e acho que muitas das iniciativas que a gente deu início com o IPO, elas começam a tomar corpo, né? A gente vê a equipe de TI praticamente toda contratada, as lojas, o pipeline de lojas se aquecendo e com várias lojas com plano de lançamento para o segundo semestre, a nossa operação logística ganhando eficiência com os investimentos e as mudanças que a gente está fazendo. Então, a gente está bem otimista para o segundo semestre, mesmo tendo um mercado que hoje ele joga contra, que é diferente do que foi o ano passado, tá bom? Eu agradeço a participação de todo mundo e nós estamos à disposição para qualquer pergunta ou reunião one-on-one que vocês queiram fazer. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado. A videoconferência da Módulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.